Aqui nós temos um breve histórico do projeto, que começou a ser modelado em fevereiro de 2020, o início do projeto. Em dezembro, nós tivemos a conclusão dos estudos necessários para o projeto do Rodoanel Metropolitano. São estudos que envolvem tanto aspectos de engenharia, socioambientais, jurídicos, né, os levantamentos que foram realizados e também os contatos que foram feitos com organizações, instituições e a sociedade civil, e alinhamentos com o Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, as instituições envolvidas num projeto de tamanho porte como esse. Durante 85 dias, foi realizada a primeira consulta pública do projeto, que ficou aberta de fevereiro a abril deste ano, na qual foram realizadas 5 audiências públicas, 4 dessas, uma em cada alça, e uma geral online. Lembrando que, nesse momento, o Estado de Minas Gerais, pelo Minas Consciente, estava em onda roxa, então a participação foi híbrida e até por isso nós resolvemos fazer 2 novas audiências, essa e uma amanhã no DR, Departamento de Edificações, Estrada e Rodagens do Estado, permitindo maior participação presencial daqueles que queiram se manifestar sobre o projeto. Nesse meio tempo também realizamos estudos complementares de alternativas, e tivemos rodadas de conversas com os municípios e também com todas as instituições que nos procuraram ao longo da consulta pública e posteriormente durante o prazo de estudos complementares. No dia 26 de outubro foi publicada uma segunda consulta pública do projeto pelo novo prazo de 30 dias. Ela se encerra dia 25 deste mês e realizadas mais 2 audiências, essa que nós estamos e uma amanhã que será realizada no DR também presencialmente. Nós estamos, então, nessa fase, a consulta continua aberta até dia 25, todos aqueles que quiserem contribuir com o projeto, nós estamos recebendo no e-mail rodoanelmetropolitano@infraestrutura.mg.gov.br e, como o secretário falou, todas serão devidamente respondidas, assim como as 750 que foram recebidas durante a primeira consulta pública. Aqui só um histórico, né, de 70 mil visualizações no data room do projeto, que é o repositório que nós temos divulgando os estudos que estão hoje no site do BDMG, continuam abertos e com os estudos divulgados, né, com todos que foram realizados pelo Estado, e aqui as datas das audiências que foram realizadas e da audiência geral realizada junto à B3, né, que é a nossa apoiadora do projeto na parte de licitação e na gestão aí do projeto e da ampla divulgação. Durante essa primeira consulta pública foram recebidas mais de 750 contribuições, tanto de e-mail, manifestação presencial, chat das transmissões das audiências, já que novamente nós estávamos em onda roxa pelo Minas Consciente, e essas contribuições elas se referiam especialmente sobre o traçado diretriz, especialmente a alça sul, que foi objeto de 46% das contribuições, impacto ambiental, econômico, financeiro, projetos de engenharia e desapropriação, né? Essas contribuições também se encontram respondidas no data room do projeto, uma a uma, de acordo com os estudos que foram realizados. Nas audiências individuais, todos aqueles que nos solicitaram ativa e passivamente a Secretaria recebeu. Foram realizadas mais de 75 reuniões com organizações ambientais, entidades, sociedade civil, potenciais licitantes, órgãos de controle, órgãos ambientais, isso sem considerar os alinhamentos internos do Estado, as secretarias envolvidas, que também foram muito parceiras no projeto, já deixando aqui o nosso agradecimento à Secretaria de Meio Ambiente, ao Instituto Estadual de Florestas, à Secretaria de Planejamento, à Secretaria de Fazenda, que esse é um projeto do Estado e não da Secretaria de Infraestrutura somente. Bom, né, durante essa primeira audiência, né, da primeira consulta, nós fizemos diversas reuniões e alinhamentos com os municípios pelos quais o traçado passa, aqui as datas e, enfim, essas oportunidades em que a gente pôde estar com esses municípios, e logo depois que a gente publicou a segunda consulta pública, nós também fizemos reuniões de alinhamento com os municípios,
recentemente estivemos com todos os municípios presencialmente, ou alguns poucos virtual, por opção do município, para poder debater mais o traçado e, enfim, as considerações que vieram, então, da segunda consulta pública. A gente também realizou, depois da primeira consulta pública, durante a segunda, um seminário chamado A Região Metropolitana de BH e o Rodoanel, Impactos, Alternativas e Sustentabilidade, que foi realizada com a Articulação Metropolitana de Movimentos e Organizações Socioambientais, liderada por movimentos ambientalistas e socioambientais, como o próprio nome diz, em que nós realizamos 2 dias de um extenso seminário debatendo pontos, né, do próprio traçado, aspectos socioambientais, e que envolveram aí esses institutos e órgãos do governo num extenso debate que terminou com alguns encaminhamentos com os quais a gente seguiu para a segunda consulta pública. A atualização que ocorreu no traçado diretriz veio em relação à Alça Sul, uma proposta que na consulta pública foi feita pelo Instituto, pela Associação de Meio Ambiente, a ANDA, de Minas Gerais, e pelo Fórum Permanente do São Francisco, em que a alteração do traçado, então, por uma menor complexidade técnica e melhor impacto socioambiental, foi realizada na Alça Sul, deixando de passar por Casa Branca e pela Serra da Calçada, e margeando agora o Olhos d'Água, se ligando a BR-040, sentido Rio de Janeiro. Então, por causa dessa alteração, foi realizada essa segunda consulta pública com atualização dos documentos, e, novamente, essa consulta se encerra dia 25 deste mês. Então, as contribuições continuam podendo ser recebidas pelos meios divulgados no nosso site, especialmente pelo e-mail rodoanelmetropolitano@infraestrutura.mg.gov.br. Então, nesse momento dessa audiência, nós estamos em consulta, portanto, todas as considerações aqui serão registradas devidamente no âmbito da consulta pública e devidamente respondidas, assim como foi na primeira oportunidade. É isso, agora a gente passa para as considerações primeiro dos municípios, e agradeço imensamente a participação de todos e de todas. Obrigada, Gabriel, subsecretário da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, Gabriel Fajardo. Agora sim, nós vamos passar as manifestações das pessoas que fizeram as inscrições. E começamos pelo prefeito de Betim, Vitório Medioli, convidamos, prefeito, para o senhor fazer a sua apresentação. Boa tarde. Bom, nós trouxemos uma proposta do percurso, do traçado concordado entre os principais municípios atingidos, sobretudo Betim, Contagem, Esmeralda, Ribeirão das Neves, que representa quase a metade do traçado geral do Rodoanel. Também são os municípios mais, hoje, atingidos em termos de mobilidade, pelo volume imenso que vem da 262, da 381. Inclusive, falta ainda uma ligação da 381 e 262 para 040, obrigando hoje os veículos a entrar no anel rodoviário de Belo Horizonte, no trecho Amazonas-Mutuca, que é o mais perigoso e que registra um número imenso de acidentes rodoviários. Nós temos a lamentar algumas coisas, que, primeiro, chegar, depois desses meses todos, sem uma
definição, uma concordância, mas, aliás, estamos numa situação litigiosa por um comportamento hostil do governo em relação a qualquer proposta que não fosse aquela que veio, elaborada por uma empresa multinacional, uma empresa francesa, que seria paga por o Movimento Brasil Competitivo, doando ao Estado. Isso é lamentável, porque essa empresa também, né, tem ligações diretas com várias empresas concessionárias interessadas, e isso não dá transparência, porque elabora um projeto que atende o retorno econômico do mesmo, e não tem nenhum plano de enfrentamento, de impacto com a população, e com o trânsito caótico que já existe, sobretudo em Betim, também em Belo Horizonte, e Contagem, porque um erro nesse traçado vai despejar e continuar a deixar um grande volume de trânsito no anel rodoviário, que hoje já é inviável. E como é inviável a via expressa, como é inviável o trânsito dentro de Betim, são milhões de veículos pesados que vêm do sul do Brasil, que vêm da parte central, 262, 381, que atravessam Betim. Então, um absurdo que nós achamos é o projeto apresentado no Estado, e nós já cansamos de falar de um jeito ou do outro, não tivemos voz nas audiências públicas de Betim, não foi permitido pela Mônica Salles Lana, que estava representando o Estado, que fosse mostrado o nosso projeto, alegando problemas técnicos. Depois, houve um outro contratempo na Assembleia Legislativa. Betim foi a única que não teve acesso à ligação virtual na audiência. Mas esses são alguns pressupostos que nós lamentamos aqui, publicamente, até porque o governador tome ciência, que isso aí é falta de transparência até o presente momento. E se não houver transparência, um compromisso com a verdade, dificilmente as coisas poderão funcionar. Mas vamos ver aqui diferença no traçado enviado pelo município e analisado pelo Estado. Nós apresentamos mais tempo, abril, mais ou menos, para lá de abril, no começo do ano, um traçado alternativo. O Estado, né, o secretário Marcato, que deve estar assistindo a isso aí, disse que era inviável, havia um custo muito mais alto. Só que são afirmações dogmáticas, não são afirmações comprovadas. E agora foi apresentado não sei se de propósito, a pedido do governador, foi aberto a análise que se supõe feita pela Sistra, porque não há transparência, não há assinatura em tudo isso. Né? O projeto onde chegou? Não, alguém doou. Quem doou? Porque tem que ver, digamos, se você pede um projeto a uma raposa para projetar um galinheiro, ele vai fazer para entrar dentro do galinheiro e comer a galinhada toda. Portanto, aqui está ocorrendo exatamente uma questão como essa. O projeto é feito por uma parte interessada a ganhar o máximo possível de tudo isso, enquanto nós, municípios, somos interessados a defender o interesse da população, que seria devastada por um trajeto que corta bairros populosos que já se formaram há décadas e décadas, onde existe um equilíbrio no comércio, equilíbrio nos serviços públicos, no transporte. Imagine apenas um traçado que corta com uma plataforma de 40 metros de largura, um bairro, uma cidade inteira. O transporte público vira de cabeça para baixo. Porque como é que, de um ponto para chegar a outro, que eram 200 metros, você tem que fazer 10 quilômetros para pegar uma transposição. No projeto do Estado,
que depois é só de 2 pistas, já vai nascer incapacitado a atender a demanda. 2 pistas. Né? E tem 2 transposições previstas em Betim, no traçado de 17 quilômetros. Como é que você vai refazer o transporte público? Vai virar um caos. E a interferência na rede de esgoto, na distribuição de água, energia elétrica, drenagem, fibras ópticas, iluminação pública, tem que refazer tudo. E não está previsto, ou muito subestimado no projeto do Estado, esses impactos, essas obras de arte adicionais, que poderiam dar uma possibilidade de gerar uma travessia. Já se viu no mundo uma travessia de uma cidade? Quando se fala um anel, passa em volta, não passa no meio. Acho também que é uma forma de, não sei, a meu ver, desastrada. E qual é o conceito? Esta travessia, ela destrói aquilo que já foi construído, aquilo que já custou investimento, que gerou um equilíbrio urbanístico, que gerou um equilíbrio em todas as relações sociais. Uma escola está de um lado, passa no meio esta plataforma de 40 metros de largura. Como é que vai? O menino tem que mudar de escola, unidades básicas de saúde, pronto atendimento, também devasta todo o conceito de uma cidade. Já falamos, nada, pedágio. Que se dane o pedágio. E outra coisa, pressuposto de uma obra pública paga com dinheiro, de uma indenização da Vale, ela tem que vir com 2 propostas. Uma da obra, e ver se o dinheiro que a Vale coloca é suficiente para fazer a obra, e outra de concessão. São 2 projetos. Se os concessionários querem fazer, que faça com o dinheiro dele. Porque nas nossas contas, como que depois não são contas muito diferentes dessa CISTRA, porque não há um levantamento topográfico, mas um levantamento por esses programas de alta definição que a Google dispõe e outras são feitos. Portanto, hoje os municípios entendem que 3 bilhões são suficientes para fazer a obra inteira, os 112 quilômetros. Até porque muito será economizado de desapropriações e obras de arte, que são uma infinidade, primeiro subestimada, mesmo assim com um impacto de quase 2 bilhões na obra. Mas essas obras de arte e essas indenizações, elas seriam economizadas. Mas nós entregamos esse projeto, não tivemos resposta, não funciona, são 2 bilhões a mais. Aí agora abriram e, desculpe, nós encontramos que várias interferências, e são várias, não são um deslocamento de coordenada, é uma fraude ao nosso traçado. Por favor, mostra aqui. Tem, como é que é? Quem é que pode mostrar? Bom, aqui vocês vê esse é o traçado do Estado. Outra questão inicial. Brumadinho, que é a cidade mais prejudicada, teve 272 vítimas. Uma cidade que reclama uma ligação, que tem o maior museu de arte moderna do mundo, e que é ilhado, e que poderia atrair um grande desenvolvimento e acrescentar receita ao Estado, sequer é contemplada nas preocupações desse projeto. A Via Expressa, a continuação da Via Expressa até Brumadinho dá 24 quilômetros. Essa aí é uma proposta que nós inserimos para fazer justiça a Brumadinho, que hoje é inalcançável, passando por trajetos absurdos. Como também dar possibilidade a Ibirité,
que tem que passar pelo Barreiro, por percursos incríveis, esta região de Ibirité, com a alça que é prevista na última proposta do governo. Aqui são 12 quilômetros, relativamente fácil de se fazer. Mas vamos ver, o nosso percurso passa entre o Rola Moça e o Jardim Canadá. Num traçado que tangencia o Rola Moça, tem alguma interferência, mas são mínimas. E hoje, inclusive, essa interferência, elas podem ser amenizadas com projetos de impermeabilização e outras técnicas que existem hoje no mundo. Porque tem alguns que vêm falando coisa de engenharia que não coincidem com a realidade de hoje, né? Foi no passado. Hoje tem técnicas também para vedar furos, vedar galeria, manter o sistema de drenagem natural. Mas passaria em 8 quilômetros para alcançar Ibirité. Em Ibirité, nós prevemos também uma alça vindo da Mutuca até Ibirité. Ibirité reclama também uma outra alça de 4 quilômetros para ligar a via de Sarzedo. Bom, mas nosso traçado passa por Sarzedo, passa por Betim, segue em percurso rural, tangencia a Vargem das Flores, que é uma grande APA, que corta a Contagem, e chega na 381, acima do Ceasa. O traçado do Estado corta Ibirité, corta Betim, corta Contagem, em área extremamente populosa. Não são previstas também mais que 2 transposições, ou seja, vão virar 2 cidades, né, cortadas por uma coisa absurda. Depois, 2 transposições, teria da BR-381, mais uma, não sei onde. Mas segue dentro de Contagem, em plena APA, Várzea das Flores. A Várzea das Flores é que garante o abastecimento hídrico de 1.200.000 habitantes, de Contagem de Betim. Corta toda esta APA em 13 quilômetros. Nosso percurso, concordado com a própria prefeita e com também uma grande reunião que teve em Contagem, tangencia, passa por Esmeralda e Ribeirão das Neves para voltar a 040. Outro, a alça norte, aqui em Conteste, o traçado do Estado, o traçado que nós propomos é o mesmo. A contestação vai da 040 até retornar a 040. Vamos mostrar o próximo quadro, por favor. Bom, nós fizemos algumas propostas do governo de Minas Gerais. Já fizemos essa crítica, agora o nosso são 12 quilômetros a mais, entretanto, com 3 pistas, nós prevemos 3 pistas, e o custo pela planilha CETOP, com o dimensionamento que pode se tirar das informações de fotogramétrica, dá menos do que aquilo previsto na planilha do governo. Nós chegamos, passa na próxima. Bom, aí quando ele falava, veja a análise que foi feita pela empresa contratada, a maior, parece a maior empresa do setor no mundo. Nós apresentamos um traçado amarelo, né? Aí faz um traçado, esse aqui é roxo, passa em cima de uma bacia de contenção, passa em cima de um aterro sanitário, ou seja, como é que inventaram? Não é um erro de coordenada. Tiram do traçado natural. Vai para outra. Vai para outro quadro, por favor.
Aqui, não satisfeito, né, de passarem numa área assim, desviaram em cima do Ceresp, da cadeia pública. Portanto, por favor. O nosso projeto é amarelo, apresentado ao Estado. E o secretário falou que o nosso projeto é inviável, porque tem muita interferência e tem um custo maior. Agora, apareceu, né, a análise que foi feita. Inclusive, fala que custou 5 milhões essa análise. Não, prefeito, deixa só para esclarecer. Eu não tenho. Esse traçado roxo que você está apresentando aí é o traçado do governo de Minas? Não. Exato. Na nossa proposta, essa amarela, e foi analisada pelo governo de Minas, né, como se fosse essa lilá, rosa. Entendeu? Sim. Então, o senhor poderia voltar no quadro anterior? Interferência com o Ceresp, com a cadeia. Na outra, passa em cima de uma bacia, enquanto não tangencia a bacia, passa em outro percurso. Aqui também passa em cima de um morro, onde tem um antigo aterro sanitário. Mas vai em frente, vê a próxima também. Aqui passa em cima de uma escola. Nosso traçado é amarelo, não passa em cima de nada. Aí, onde curva direita, ele faz uma curva esquerda, onde segue reto, faz uma curva direita. Ou seja, são geradas interferências que não existem, porque o nosso projeto é claro, é nítido, entendeu? É uma coisa. Aí fazem um relatório não conclusivo, mas que detona o nosso projeto, porque é um absurdo. Agora, o absurdo é ter alterado isso aí. Inclusive, isso aqui é caso de polícia, entendendo? Porque há meses o nosso projeto não é analisado, não é mostrado, é descaracterizado, né, por essa empresa que paga por quem? Né? Por que paga? Pelo Movimento Brasil, um movimento. Quem é que movimento? Quem é que bota o dinheiro nisso? Agora, é importante também essa transparência, saber quem paga. Porque se você monta um sistema para não assaltar um banco e contrata uma organização criminosa para fazer isso, você está lascado, né? Agora, a transparência, entendeu? Teria que ser plena, e não é. Infelizmente, nós temos que mostrar isto, porque todos os apelos feitos até hoje para ter uma reunião decente, entendendo? Para ter uma concordância e não chegar aqui numa plateia, fazer perder o tempo das pessoas, aqui aqueles que não estão assistindo, em denunciar esse tipo de falcatruas, que poderia ter evitado tudo isso, e ter encontrado alguma coisa que atenda ao povo de Betim, que atenda ao povo de Contagem, que é mais barato e deixa fora tudo isso. E depois, por que uma modelagem de concessão? A Vale deixou 37 bilhões e 600 milhões de indenizações, dá para fazer a via de Brumadinho, a via de Birité, que são avaliadas em 520 milhões, e fazer o anel rodoviário, que são 3 bilhões. Ainda no acerto da Vale, tem muitos milhões ainda não carimbados, e que tem que ir exatamente para essa região que foi castigada pela tragédia de Brumadinho, os municípios do Vale do Paraupeba. Betim tem 50% da população do Vale do Paraupeba morre dentro de Betim. Agora, deixando depois, grave, volta, por favor, o primeiro quadro, o projeto apresentado aqui é um absurdo, porque não capta, não intercepta o trânsito que vem da 262 e da 381. Milhões de veículos a cada mês. Pega o primeiro quadro, por favor. Obrigado. Não, é o quadro geral. Aí. Olha, aqui é a 381 e aqui a 262. Aqui é o cruzamento da 262 e da 381. O nosso traçado intercepta esses afluentes, né, da região metropolitana,
eu desvio para o Rodoanel. Aqui não, o projeto dele continua a atravessar Betim para entrar aqui dentro. Betim vai virar, não, já é um caos, né? Vai virar inviável por não sei quantos anos, porque também esse projeto de desapropriação de outras coisas demora um século para ser feito, e não intercepta isso. Nunca vi no planeta, nós procuramos analisar casos como esse, não existe. Aqui tem a lógica do pedágio e da concessão. Portanto, uma obra, primeiro, tem que ser avaliada como obra. E, em segundo lugar, tem que ser avaliada como eventual concessão. Aqui não tem. Quanto é que custa a obra? Vamos fazer com o dinheiro da Vale? Foi colocado em discussão. Os municípios foram chamados. Depois, a Vale, todo o acordo da Vale, tem a obrigação de fazer. Por que isso aqui foi tirado, ela não faz e vai dar para uma concessão? Agora, os municípios têm pequenas obras para fazer, e a Vale que tem que fazer. E nós faríamos muito mais barato, mais rápido. Vamos esperar anos a fio que a Vale faça. Agora, o Rodoanel, nós se dão o dinheiro a uma concessionária, não, e o secretário já deu uma entrevista no dia 21 de setembro de 2020 ao jornal Valor, onde fala que custaria 8 bilhões tudo isso e que se viabilizaria apenas com dinheiro público. Ele acabou de entrar já falando esse tipo de coisa, né? Agora, nós temos que avaliar o que a obra poderia estar sem pedágio, mas a obra com a obrigação de fazer da Vale, né? Porque é ela que tem que indenizar. Agora, se pega o dinheiro da indenização e depois, por que não? Se custa 5 bilhões, né? Segundo, por que não pega 5 bilhões? Tem ainda uns 3 ou 4 para ser decidido, e Brumadinho não está contemplado em nada. Agora, faça com 5 bilhões, depois coloque em concessão. Concessão ficará, se for o caso, entendeu? Mas aqui se inverte. Se coloca a concessão primeiro para viabilizar, porque tem apenas 3 bilhões. A 2 bilhões teria que... Ou não? Não entendi. O tempo 20 minutos. Olha, eu já ouvi besteira do Estado por muito tempo. Eu vou continuar até acabar aquilo que precisa. O Alexandre Calil está me deixando o tempo dele. Agora, não, já vi coisas absurdas. Não podemos falar em lugar nenhum. Essa é a maior obra de todos os tempos da região metropolitana. Você tem que discutir aqui na audiência pública, porque em recinto privado não há a decência, não há a sensibilidade de ouvir e receber essas críticas. Ela tem que fazer abertamente ou declarar na imprensa, porque aqui ninguém é pai da criança. Fui pago pelo fulano, veio do outro, eu não sei, ninguém bota a cara, não tem um secretário de primeiro escalão do Estado que se interesse disso que não está aqui, né? Para dizer e assumir a responsabilidade de um projeto como esse, que é o maior que já teve, né, na região metropolitana, e vai impactar milhões de pessoas, e se for errado, vai destruir a possibilidade de crescimento. Conceito também, vamos destruir aquilo que já está funcionando relativamente bem, né? Perdendo também uma possibilidade de ampliar a área de expansão. Certamente, um rodoanel como esse vai gerar, como é o rodoanel de São Paulo, a chegada próxima de outros investimentos. Em vez de não, destruímos aquilo, o pouco que temos, né, para inibir uma possibilidade de crescimento. Essa é uma outra questão, tudo ao contrário daquilo que deveria ser avaliado. Mas, finalizando uma coisa, nós somos favoráveis, e aqui conversei com o prefeito de Brumadinho, a essa ligação é a alça que vai continuar a via expressa, 24 quilômetros, chega no centro de Brumadinho, passando na frente do Inhotim. Os prefeitos de Bica estão de acordo, nós de Betim já temos 4 quilômetros com 6 pistas e a trincheira debaixo da 381 pronta. Faltariam 20 quilômetros. É orçado em 320 milhões a obra inteira, com uma ponte que passa em cima do Rio Paraupeba, porque hoje temos apenas uma ponte, também é um risco tremendo, é uma ponte também que já
sendo a única, se dá um problema, vamos ilhar a região metropolitana. Portanto, isso aí seria interessante. Tem também Ibirité, e toda esta região, Ibirité, Sarzedo, é avaliada, esta aqui, em 180, 200 milhões, de Ibirité até a Mutuca. É uma obra relativamente fácil de se fazer, nós temos ainda um ponto para ver, não lembro qual. Bom, não, mas isso praticamente falamos tudo que tinha que ser dito. Agora, quem a audiência pública vai decidir o quê? Vai, entendendo? É muito difícil. Agora, deveria a condução desse projeto ser feita com maturidade, ouvindo os prefeitos, analisando, não mandando, terceirizando a análise, não terceirizando essa obra, porque aqui é um caso de privatização de uma obra que ainda não existe. Então, e a obra pode ser perfeitamente realizada com os recursos da Vale, não implicar o pedágio e atender todos os municípios, com um custo, repito, de 3 bilhões a obra toda. Muito obrigado. Senhor prefeito de Betim, Vitório Medioli, obrigada pela sua apresentação e sua contribuição ao projeto. E dando sequência agora, conforme a ordem de inscrição, lembrando que são 20 minutos, para que todos possam ter oportunidade de se manifestar, nós convidamos o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Ibirité, Flávio Matos. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, subsecretário, os prefeitos aqui presentes, né? Pois é, uma obra tão importante para a nossa região metropolitana, né? E eu acho que a gente precisava buscar um consenso mesmo, né? Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico de Ibirité de 97 a 2000, e aí, naquele momento, nós fomos convidados pelo Estado também, para a apresentação da proposta do Rodoanel. Então, passaram aí aproximadamente 25 anos, né, e até hoje nós estamos discutindo o Rodoanel. Então, assim, o município de Ibirité, estou aqui representando o nosso prefeito, William Parreira, falando que Ibirité também foi um município muito prejudicado ao longo da sua vida, né, da sua história, com a falta de planejamento mesmo, né, de um sistema viário onde pudesse trazer investimentos para o município, trazer emprego, renda. E quando o governo apresentou essa proposta, nós falamos, opa, agora sim, tem recurso, né, garantido, e aí o município vai ser contemplado com a proposta colocada pelo governo de Estado, onde, inclusive, tem um trecho aqui que coincide muito com o que a gente está propondo dentro do plano diretor do município. Nós estamos revisando um plano que ficou engavetado por 20 anos e nada aconteceu nesse plano, né? Então, a gente está com... Eu ia aproveitar para mostrar, tem jeito de voltar aqui? É quem está mexendo? Tem jeito de voltar? Ah. Pode ser. Então, Ibirité, chegou a vez, né, de a gente ter um acesso viário, trazer desenvolvimento para a cidade. E aí, nós fizemos uma proposta, e isso já estava sendo estudado dentro do plano diretor, de uma ligação de contorno, que a gente chama de Via Parque, uma ligação da MG 040 com Olhos d'Água, né, fazendo o contorno de Ibirité, buscando apoio, inclusive, aí, com alguns políticos, né, envolvidos nessa região do Barreiro, que, ao longo dos anos, também foi criada uma via do minério que não liga nada a lugar nenhum, né? Então, a gente tem também uma via complexa
que desemboca no anel rodoviário e que não resolve o problema do município. Mas, nesse tempo todo, nós fomos convidados por Betim, né? Tivemos conversando, participando da audiência lá com a Prefeitura de Betim, onde nós colocamos a nossa reivindicação, que o senhor Vitório colocou aqui, muito bem, que seria aquela ligação dessa interseção entre a proposta do governo, que ligaria o Olhos d'Água, né, com a nossa MG 040, porque senão esse rodoanel vai acabar não contemplando Ibirité. Mais uma vez, Ibirité, o rodoanel vai passar do lado, dar tchau para Ibirité e seguir em frente. Não é isso? Então, nós reivindicamos essa ligação justamente até a próxima fazenda do Rosário, que fazia essa interligação com a MG 040, que ligaria tanto Sarzedo, no sentido para Brumadinho. Quando o senhor Vitório fala aqui da proposta de Brumadinho, realmente, né, nós temos a vida inteira uma MG 040 que não teve melhorias, não tem sequer um acostamento, não tem sequer sinalização. Né? A gente convive ali, nós não temos um transporte público que liga Ibirité a Brumadinho, que liga Ibirité a Betim. Então, esse sistema viário ele tem que atender e pensar muito bem nisso. Né? Então, a proposta de Ibirité, né, o nosso prefeito, ele está junto com o governo, porque essa proposta contempla o município, mas a gente também vê que Betim tem colocado uma proposta que tem que considerar nessa questão do custo, foi apresentado pelo município de Betim, né? E a gente está aí, tem a proposta, quando o Betim apresenta ela, cortando a Serra do Ola Moça e também a Serra da Calçada, eu não sei ainda, senhor Vitória, que ela parece que alterou aquela proposta do governo de Estado, não é isso? Ela alterou esse traçado aqui, porque ele passava dentro de Casa Branca, e parece que com essa proposta de Betim, ele já não passa mais em Casa Branca. E a gente tem a questão ambiental, a proposta da ANDA, que ela saiu um pouco fora desse traçado. Então, por que não pensar no rodoanel seguindo em frente mesmo, interligando com Olhos d'Água, né? Já que nós temos os problemas ambientais aí. Mas, além, muito mais do que problemas ambientais, nós temos as vidas que são perdidas nesse anel rodoviário aí todo dia. Né? No último final de semana, foi praticamente uma família perdida num acidente. Falar com a máscara é difícil, né? Mas é uma família que foi perdida. Então, assim, nós de Ibirité estamos aí apoiando o projeto, precisamos que isso aconteça o mais breve possível, mas nós precisamos que o Estado e os municípios cheguem num consenso o mais rápido possível, senão nós vamos ficar mais uma vez discutindo rodoanel, 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 e as vidas sendo perdidas aí no nosso anel rodoviário. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigada, Flávio Matos. E, na sequência, nós convidamos o representante do município de Santa Luzia, Leandro Ruiz Santos. Ele é secretário de Desenvolvimento Econômico do município. Boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui falando sobre a minha cidade, Santa Luzia, estar aqui representando o nosso prefeito, delegado Cristiano Xavier. Não estou sozinho, estamos aqui com uma equipe, nós temos aqui a secretária de Desenvolvimento Urbano, a procuradora do município, o secretário de Meio Ambiente, a secretária de Cultura não veio, mas temos representantes aqui da Cultura, nós temos algumas entidades de classe que estão aqui conosco, a Associação Empresarial de Santa Luzia, a Câmara das Mulheres Empreendedoras de Santa Luzia, temos aqui com a gente o Sindicato Metalúrgico e diversos outros representantes, o Sindicov, o Sindicato do Comércio Varejista. Então, Santa Luzia está aqui representada, e eu queria começar falando sobre coragem. E eu acho muito importante falar da coragem do Estado de estar conduzindo um projeto como esse, porque só com desenvolvimento e com coragem é que a gente vai resolver os grandes problemas que o Estado tem e que as cidades enfrentam.
Então, Santa Luzia vem e apoia esse projeto. No caso de Santa Luzia, o Rodoanel vai passar pela região de expansão urbana, então não vai afetar muito as áreas adensadas da cidade. É lógico que todo projeto traz impactos, mas a proposta é muito bem consolidada. Nós tivemos uma audiência pública em nossa cidade, com a oportunidade das pessoas estarem lá, estarem falando. Então, o projeto é muito bem consolidado, traz impacto, mas a gente apoia e acha importante o projeto. É claro que, para que o projeto ele seja mais aderente à nossa cidade, nós fizemos também alguns pedidos, né? Nós temos uma alça que está passando lá na MG20, uma conexão na MG20, e nós precisamos, assim como no projeto inicial do Rodoanel, há vários e vários anos atrás, que entra e sai governo e não tiveram a coragem de estar conduzindo uma audiência como essa e de estar conduzindo um projeto tão importante para o Estado como esse, a gente precisa que essa segunda alça que nós pedimos seja olhado com muito carinho e aguardamos essa resposta. É uma alça que vai estar na nossa região de Carreira Comprida, onde nós temos um importante distrito industrial lá, né? Santa Luzia é uma importante cidade, com 4 distritos industriais, e essa alça vai ser muito importante para a ligação nesse 4º distrito, onde nós temos uma multinacional lá, que importa trigo de outros países, e que é importante essa alça para a aderência do projeto com a cidade, ok? Eu não quero me prolongar muito, queria deixar essa mensagem aqui, fazer esse pedido. Há um segundo pedido, que é muito falado com relação à cidade, que é o cemitério dos escravos, onde falam que o projeto, o Rodoanel vai passar e vai prejudicar a região. Nós sabemos que não, mas nós fizemos um levantamento e pela área de tombamento, o traçado eles tinha que estar 200 metros do cemitério e ele está a 188. Pedimos também que afaste um pouco, para a gente também estar cumprindo essa legislação aí e também estar contemplando esse importante patrimônio cultural lá da nossa cidade, tá? Mas o projeto é muito importante, parabéns e vamos seguir em frente. Obrigado. Leandro Luiz Santos, secretário de Desenvolvimento Econômico, muito obrigada pela sua participação. E, na sequência, gente, como nós estamos transmitindo isso por meio do YouTube, pelo canal da CEINFRA, então, nossa equipe técnica programou para a transmissão embaixo. Quem for fazer o uso da palavra agora, na sequência, ou pode fazer embaixo, ou então aqui em cima do palco, se preferir, dessa forma, mas ficar um pouco mais à frente para que seja registrada a imagem, ok? Então, na sequência, eu convido o secretário de Segurança, Trânsito e Transporte Público de Nova Lima, o Carlos Eduardo Rodrigues Leite. Troca comigo. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentando a todos os presentes na pessoa da secretária substituta Vanice, cumprimentando os integrantes da mesa na pessoa do subsecretário Gabriel Fajardo, e a todos que nos assistem aqui presente pelo YouTube. Eu venho trazendo uma mensagem do nosso prefeito João Marcelo, de Nova Lima, e um pouco da nossa preocupação com relação a esse trajeto, principalmente a partir da região de Olhos d'Água até desembocar na BR-040, porque hoje nós vivemos uma realidade na região noroeste, que é aquela região que mais cresce em Nova Lima, um vetor em franca expansão. Nós identificamos ali
um gargalo já existente. Vale do Mutuca, Jardim Canadá, né? Aquela região toda ali já comporta um trânsito extremamente pesado, de caminhões pesados, que trafegam transportando minério. Então, a gente entende, Nova Lima entende, que urge pensarmos medidas estruturantes, né, para aquela região, porque do jeito que está, sem uma duplicação do viaduto do Mutuca, sem um maior pensar na região de acesso ao Jardim Canadá, aquele bairro em especial, que é um dos que mais cresce de Nova Lima, ficará realmente difícil. Hoje, quem conhece a região já identifica ali, fica-se ali nos horários de pico, quase 40 minutos para sair do Jardim Canadá e acessar a rodovia. Então, a gente entende que pensar toda aquela região, sem pensar em obras estruturantes nessa região que comporta a área de Nova Lima, nós teremos um gargalo ainda maior, um estrangulamento ainda maior do trânsito. Então, pedimos à Secretaria, cumprimentando ela por oportuno, pela iniciativa de retomar as discussões do Rodoanel Metropolitana, que é de extrema importância pensarmos, né, na nossa região metropolitana, que só cresce e a mobilidade vem ficando cada vez mais prejudicada. E a gente registra aqui esse pedido de Nova Lima, que pensar no Rodoanel Metropolitano, sem pensar nessas obras estruturantes da região, ficaremos todos ilhados. Nova Lima já escancara as notícias dos jornais metropolitanos, do Jornal do Estado, já temos problemas demais de mobilidade e acesso a Belo Horizonte, Vila da Serra, Vale do Sereno. Então, não pensarmos ali naquela região, ficaremos com um problema ainda maior. Então, fica aqui o registro de Nova Lima, trazendo um abraço do nosso prefeito João Marcelo, a todos vocês, e agradecendo também à Secretaria de Infraestrutura, o diálogo sempre aberto e franco com a nossa cidade. Obrigado a todos. Carlos Eduardo Rodrigues Leite, obrigada pela sua contribuição e sua presença conosco. Eu convido agora Daniel Ramalho Marques, Associação Empresarial de Santa Luzia. Alô, alô. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o subsecretário Gabriel Fajardo, cumprimentando a todos. E o primeiro empresário, área empresarial, subir aqui hoje nessa audiência pública. Até então, todos que aqui tiveram falaram em nome de ou das suas prefeituras ou do governo do Estado. Eu estou representando aqui a Associação Empresarial de Santa Luzia, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico, a Câmara das Mulheres Empreendedoras de Santa Luzia e o Sindicato do Comércio Varejista de Santa Luzia. Estamos num momento de estudos do nosso plano diretor e o projeto do Rodoanel faz parte desse estudo. Achamos importantíssima a obra, graças a Deus ela vai sair, porque já tivemos a oportunidade de há 20 anos discutir essa obra. Prefeito de Betim, de onde vem o dinheiro, ou que seja público, ou que seja privado, que ele venha. Precisamos dessa obra. Acho justo as suas manifestações e imagino que o Estado vá computá-las dentro do projeto e dentro das possibilidades. Especificamente do nosso município, o anel viário não nos impacta em absolutamente nada, não há problema de desapropriações ou trajetos que vão dificultar. E até gostaria de fazer um pedido ao Estado, por favor, comece o anel pela nossa cidade, já que nós não temos nenhuma dificuldade, quem sabe a obra comece pela nossa região e adentre aí, e quem sabe os outros municípios consigam aderir à nossa proposta. Queremos agradecer ao Estado por essa iniciativa muito importante. Olha,
Falaram aqui das vidas perdidas no anel rodoviário de Belo Horizonte. Nós temos que acabar com isso, gente. Aquilo é um perigo. E essa obra, tão sonhada, tantos anos ao nosso estado, vai mudar a nossa região. São Paulo já fez o seu, por que não Belo Horizonte agora vamos fazer? Parabéns a todos do estado pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigada, Daniel Ramalho Marques. Na sequência, eu convido o Carlos Eduardo Holanda, da Prefeitura de Santa Luzia. Ok, pediu para transferir para depois. Agora sim, Leandro Luiz Santos. Já foi? Ok. Na sequência, então, pela inscrição, a ordem de inscrição, Davi Wesley Dornella, da Prefeitura de Ribeirão das Neves. Está presente conosco? Por gentileza. Boa tarde a todos presentes, boa tarde, governo. Bom, eu trabalho na Prefeitura de Ribeirão das Neves, na Secretaria de Meio Ambiente, e eu vim aqui hoje só reforçar a importância da nossa APA Lajinha. É uma luta que a gente já vem travando há alguns anos, né, preservação dessa área. A CEINFRA esteve conosco há uns dias atrás, em reunião, conversamos a respeito. Ele me encaminhou o anexo 13, com as alterações já da primeira consulta pública. A gente gostaria só de frisar que o próprio anexo 13, nos objetivos, no objetivo 4, né, que é trazer aí a tranquilidade a todos, né, que não hajam dúvidas, e a modelagem, infelizmente, não foi alterada, né. O anexo 13 traz informações sobre a APA Lajinha para serem tratadas no âmbito do licenciamento, e, assim, infelizmente, isso ainda traz uma insegurança muito grande para a população de Ribeirão das Neves, que sempre nos consulta, nos questiona a respeito, né, do trabalho que vem sendo feito. O plano de manejo a gente vem caminhando, as oficinas finalizaram na semana passada, e a gente vai dando continuidade aí a esse plano de manejo, e contamos aí com o Estado para que isso seja, de fato, se possível, inclusive na modelagem. A gente sabe que para Ribeirão das Neves, o traçado depende muito da definição do traçado que vem de Betim Contagem, porque ele altera aí a entrada do traçado no município. Então, independente do traçado ser o traçado proposto hoje, o traçado proposto Betim Contagem, que essa modelagem traga já essa alteração da APA Lajinha, evitando, assim, desconforto por parte da população, que realmente hoje cobra muito a postura da prefeitura com relação a isso. Então, eu estou aqui realmente para salientar essa questão e agradecer a vocês pela oportunidade. Davi, muito obrigada. Davi Wesley Dornelas, da Prefeitura de Ribeirão das Neves. Muito obrigada mais uma vez. Eu estou na sequência aqui com Flávio Matos, que fez inscrição. Já foi? E Carlos Eduardo Holanda, se interessa em falar? Não, né? Ok. Mais alguém? Porque pela minha listagem aqui, foi encerrada as inscrições. Mais alguém, uma manifestação? Qual o seu? Por gentileza.
Boa tarde a todas e todas. Eu sou o Glaucon Durães, munícipe de Santa Luzia. Nós, do coletivo Salve Santa Luzia e da Frente Metropolitana contra o Rodoanel, viemos manifestar nossa preocupação com os impactos do empreendimento do Rodoanel RMBH sobre o território e a população de Santa Luzia e a nossa indignação com a ineficiência dos procedimentos de consulta pública adotados pela CEINFRA. A gestão do projeto do Rodoanel afirmou repetidas vezes que Santa Luzia e as cidades da Alça Norte são favoráveis ao referido empreendimento rodoviário. Na verdade, os protocolos de divulgação do projeto, de consulta pública e de participação popular adotados pela CEINFRA vêm resultando em notória desinformação por parte dos luzienses, especialmente daqueles que estão diretamente impactados pelo traçado funcional do projeto Rodoanel. Infelizmente, a audiência pública realizada pela CEINFRA em Santa Luzia, a 26 de fevereiro de Alô? Alô? Infelizmente, a audiência pública realizada pela CEINFRA em Santa Luzia, 26 de fevereiro de 2021, tendeu mais para uma espécie de propaganda impositiva do Rodoanel do que uma consulta pública. Tratou-se de uma audiência esvaziada e que ignorou completamente as contribuições apresentadas pelos munícipes. A CEINFRA não apresentou na audiência pública e no seminário pesquisas que esclarecessem a população sobre os impactos do empreendimento na cidade e nem estudos que comprovassem a efetividade dos objetivos propostos. Cumpre registrar que o apoio técnico oferecido ao município de Santa Luzia pelo Estado de Minas Gerais, a partir da Agência Metropolitana, referente à revisão da legislação urbanística municipal, tem ocorrido sem o desenvolvimento de trabalhos específicos que orientem e informem os munícipes sobre os impactos locais e demais consequências inerentes à proposição do uso de ocupação do solo nas áreas a serem impactadas, sobretudo as localidades, as localizações às margens do traçado funcional do Rodoanel. Conforme informações disponibilizadas pela CEINFRA, o Rodoanel foi projetado para ser uma rodovia privatizada, com mais de 100 quilômetros de extensão, dos quais 13 quilômetros rasgará brutalmente Santa Luzia e Ravena, distrito de Sabará, região limítrofe com a nossa cidade. A rodovia terá largura de 200 metros a 500 metros, peculiaridades que resultam em grande potencial de prejuízo para outras áreas, muito maiores, circunvizinhas. Apesar disso, os poderes público, municipal, aqui presente, e estadual, se furtaram ao dever da realização de estudo de impacto. Todavia, realizamos um levantamento preliminar em que constatamos os potenciais danos socioambientais na nossa cidade. Dentre eles, destruição de dezenas de nascentes, lagoas e córregos, provocando sérios danos a lençóis freáticos e o abastecimento do Rio das Velhas. Destruição de áreas de inundação naturais do Rio das Velhas, o que poderá gerar inundações em outras localidades. Destruição de Mata Atlântica, Cerrado e pastagens, prejudicando toda a fauna e flora da região. Descaracterização do cemitério dos escravos, que, na verdade, é cemitério dos escravizados.
descaracterização do cemitério dos escravizados e toda a região mística circunvizinha, perdendo assim mais um patrimônio histórico-cultural da cidade. Fragmentação do território da cidade, causando sérios prejuízos aos nossos bairros, comunidades rurais e quilombolas. Anguduro, Fecho, Santa Helena, comunidade quilombola de Pinhões, Quintas da Siriema, Industrial Americano, Barreiro do Amaral, Pantanal, Frimisa, Ribeirão da Mata e Distrito de Ravena, que pertence a Sabará. Crescimento desordenado da especulação imobiliária lesiva, o que inegavelmente poderá agravar o estado de ocupação desordenado do solo, pelo qual Santa Luzia passa, aparentemente sem perspectivas de solução. Estrangulamento da já estrangulada rodovia MG20, o que imporá mais dificuldades às comunidades rurais de acesso aos bairros urbanos de Santa Luzia. Danos irreversíveis à zona rural, agricultura familiar, desapropriação de terras com indenizações injustas. Portanto, nós, luzienses, os bons luzienses, os luzienses de bem, e não os luzienses destruidores da cidade, somos contra o Rodoanel e nos somamos à luta metropolitana contra essa obra que vai destruir a nossa cidade, vai destruir as demais cidades da região metropolitana, o meio ambiente e as comunidades tradicionais. Muito obrigado. Obrigada, Glaucon. Agora, senhoras e senhores, eu vou passar a palavra para a mesa, para o subsecretário Gabriel Fajardo. Bom, queria novamente agradecer a todos e a todas, aos municípios que fizeram suas apresentações, dizer que, então, essa é uma primeira audiência pública. Amanhã nós teremos novamente uma audiência presencial no Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens, fica na Avenida dos Andradas, ali é centro, né? Centro de Belo Horizonte, e também no mesmo horário, de 13 às 17, e dizer que todas as considerações que são feitas em audiências públicas são registradas, devidamente respondidas, no que cabe ao processo de concessão, né, o processo que está sendo realizado pelo governo do Estado, e as demais, enfim, levantamentos são realizados nas instâncias também competentes do Estado. Tudo isso está registrado e nós daremos os encaminhamentos devidos. Acho que, da nossa parte, é esse o dever. Dia 25 termina a consulta pública e nós responderemos todas as contribuições realizadas também nessa oportunidade. Obrigado. Então, é isso. Senhoras e senhores, nós agradecemos a presença de todos vocês e esperamos ter alcançado o objetivo dessa audiência pública. Uma boa tarde.